E Marina, me conta assim, ó, o momento que a gente fez o diagnóstico, né, de síndrome HELP, a gente tem ali o quadro laboratorial, né, compatível com síndrome HELP. Qual é a conduta? O que que a gente tem para fazer no momento que a gente recebe esse diagnóstico de síndrome HELP? Bom, Jader, como tudo em obstetrícia, tudo vai fazer a gente parar para pensar assim, qual é a idade gestacional que essa paciente está. Então, primeira coisa, a maioria das vezes vai ter essa tendência de estabilizar e resolver. Mas a gente tem que pensar também em qual é a idade gestacional que essa paciente está e o que eu tenho aqui no meu serviço nesse momento para poder oferecer para ela. Então, de bate pronto, ok, é uma HELP associada com a pré-eclâmpsia, ou mesmo se ela não tenha uma super hipertensão, mas a gente fechou HELP para ela, a gente vai fazer sulfato de magnésio para ela. Então, a gente vai lidar com uma pré-eclâmpsia grave, tá? A gente vai sulfatar essa paciente e, de preferência, a gente vai sulfatar essa paciente endovenoso. Porque se eu for fazer um Pritchard, né, vou ganhar um hematoma pela plaquetopenia e pelo consumo de fator de coagulação. Então, é via endovenosa, tá? A gente vai tentar fazer a Isuspan ou Cibai para essa paciente pelo risco de hematoma. Eu já vi uma paciente que fez uma hematoma na nádega que, meu Deus do céu, eu tive pesadelo com essa Hum. lembrança na minha vida. Não, e além do hematoma, a questão de fazer a cada 4 horas, né, uma Uma injeção, né. agulha deste tamanho, né, Não, é muito atualmente não complicado. Somente quando você for realmente transferir essa paciente ou se você está num local que é isso que você vai conseguir fazer, ou se é uma paciente que tem um risco muito grande de intoxicar por esse sulfato de magnésio, aí a gente acaba encontrando um papel aí para o Prisha de hoje que faz endovenoso o ataque intramuscular depois. Mas o que a Uhum. gente faz é sulfatar essa paciente para estabilizar. Então, a gente vai lidar ela como uma paciente com uma pré-eclâmpsia grave, sulfatação, hidralazina, se for necessário, estabilizar a mãe e bater o olho na idade gestacional dessa paciente. Se essa paciente ela tá aí acima de 34 semanas, não tem o que discutir, pessoal. É game over. E a gente vai ter a resolução da gestação pela via mais segura. Eu acho importante a gente falar isso. É a via mais segura o indicado. E não a via mais rápida. Não é um DPP. A gente Uhum. está falando de uma paciente que tem uma HELP síndrome. Então eu preciso estabilizar essa mãe, monitorar esse bebê. E a via é obstétrica, Jader. A via não é cesárea, como muitas vezes a gente vê por aí. Uhum. Então, isso não só para a prova, viu, pessoal? Isso para a vida. Às vezes a gente fica com medo, a gente fica com receio, a gente quer resolver logo essa gravidez, porque que angústia, né? Ela tem uma HELP, uma pré-eclâmpsia grave. Só que nem eu falei para vocês no começo do bate-papo, o puerpério, o pós-parto, uma paciente com uma síndrome HELP, com uma chance maior de sangramento, às vezes você faz aquela cesárea para você se sentir resolver, mas aí no puerpério essa mulher vai ter mais chance de sangramento, às vezes muitas complicações. Então, o parto normal, quando é possível, é a melhor das vias. Desde que, obviamente, mãe e bebê estejam bem estáveis, a gente tem uma estrutura legal aí, onde a gente consegue ter essa retaguarda de acompanhamento seguro para mãe e bebê. Então, não é via mais rápida na HELP, nem via mais rápida na eclâmpsia, na pré-eclâmpsia grave. É a via mais segura, se possível. Tá bom? É, a gente vê às vezes os colegas acharem que tem que resolver logo. Claro, gera uma angústia, né, É obviamente em claro? todos nós, né. Uhum. E aí às vezes o pessoal pensa: "Não, mas eu vou colocar miso, sabe, assim, vou ter que preparar colo para depois eu", então pode levar mais de 24 horas. Então Sim. temos essa segurança, né, se mãe bem, né, e bem-estar fetal também comprovado, a gente tem essa segurança que dá pra gente esperar esse tempo, Sim, né. inclusive quando a gente vai fazer uma indução de parto numa situação como essa, a gente faz acompanhamento dos exames laboratoriais, tá, Jader? Porque assim, a gente sabe que se a plaqueta estiver abaixo de 50.000, eu tenho uma chance muito maior de fazer uma coagulação intravascular disseminada. Então, se eu tenho uma paciente com uma plaquetopenia de 80 e eu 6 horas depois que eu fiz o diagnóstico, eu repito esses exames. Então, eu vou pedir de novo a minha rotina de HELP e eu vou acompanhar se há uma piora e um problema agravou ou se ela está estável com toda a minha monitorização de pressão. Eu tenho que acompanhar esse bebê. Será que esse bebê não está entrando em sofrimento fetal?
Se ele estiver entrando em sofrimento fetal, é indicação de cesárea. Aí que são Uhum. outros 500. Mas não simplesmente porque ela tá com o quadro de HELP que eu vou indicar uma cesárea. Sim. É a indicação obstétrica, na verdade, né? Exatamente. Tirando que a gente vai conversar aí mais um pouquinho, pensando em É. anestesia, né, Jader? Com plaquetopenia e esse consumo de plaquetas que acontece, a paciente total em toxemia, né, hemolizando, consumindo plaqueta, alterando o fígado. Aí mais uma cesárea com anestesia geral, muitas vezes, né? Exato. Junta tudo e às vezes é aquela vontade de resolver para poder tirar a responsabilidade, assim, opa, resolvi, ó, o bebê nasceu bem, mas depois a gente pode ter alguns problemas maiores. Com certeza.